Graça e paz. Que bom, mais uma vez, ter você aqui conosco. Nosso desejo é que você seja abençoado, muito abençoado, feliz. Como diz Romanos 4, 7, 8. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Sabe, na luta contra o pecado, nós necessitamos totalmente do Evangelho, tanto para obter o perdão dos nossos pecados, quanto para resolver o problema da culpa em relação ao pecado. Sendo assim, é fundamental que conheçamos o Evangelho e também que saibamos aplicá-lo em nossas lutas diárias. Qual é a importância de saber que Deus não me culpa mais pelo pecado? Bom, é importante porque tenho a segurança de que Deus está comigo e não contra mim. Olha o que diz a palavra. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, à vista de todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A certeza de que Deus está a nosso favor nos encoraja, nos motiva grandemente a lutar contra o pecado. E isso é importante, pois a certeza de que Deus está ao meu lado na luta contra o pecado produz em mim uma enorme gratidão pelo que Ele fez e está fazendo em minha vida por intermédio de Cristo. Encorajamento e gratidão juntos geram em nosso coração o desejo de lutar contra o pecado. E é importante lembrar que lutar contra o pecado não é uma opção, é uma ordem. É nossa obrigação realizar a tarefa de matar o pecado. Entretanto, quando estamos diante de uma obrigação, mas não temos disposição para realizar essa obrigação, o resultado é canseira, desgaste. Por outro lado, quando estamos diante de uma obrigação e temos o desejo de cumpri-la, a situação é bem diferente. É a verdade do Evangelho reafirmada em nossos corações diariamente que planta em nós o desejo de realizar a tarefa. É só no Evangelho que encontramos a motivação de viver diariamente que somos aos olhos de Deus. Podemos afirmar então que uma parte significativa da nossa luta, da luta que encontramos ou que nos encontramos, a motivação de viver diariamente o que somos aos olhos de Deus. Podemos afirmar então que uma parte significativa da nossa luta contra o pecado consiste em nos apropriarmos diariamente do Evangelho, que nos assegura do perdão dos nossos pecados. Por isso que alguém disse: pregue o Evangelho a você mesmo todos os dias. Anuncie a boa notícia a você mesmo todos os dias. Não há um dia em nossas vidas em que somos tão bons que não precisamos do Evangelho. Outro recurso que podemos usar é: personifique o Evangelho como fez o apóstolo Paulo, quando ele afirmou: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado em Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. A boa notícia de que Deus não vai jogar os meus pecados na minha cara e que Ele me perdoou de verdade é tão espetacular e é tão contrária à nossa forma de pensar que, francamente, parece demais para ser verdade. Mas é verdade. Em Cristo, e só em Cristo, encontramos perdão e redenção. Você deve estar se perguntando: se pregar o Evangelho a mim mesmo é tão importante, como eu faço isso? Provavelmente,
não haja um jeito, um modo que é válido para todos. Mas podemos aprender a partir de exemplos de outros irmãos alguns princípios. Como o Evangelho é para pecadores, admita que, embora você seja alguém que esteja seguindo a Cristo, você ainda peca. Você ainda peca. Pensamentos, palavras, ações, motivações. Segundo, se você tem consciência de algum pecado, confesse-o diante de Deus. Mesmo que não tenha consciência de um pecado específico, confesse a Deus que está aquém de amá-lo acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aplique textos bíblicos específicos aos pecados que você acabou de confessar. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões, diz a palavra. Aplique as promessas de perdão apresentadas pela Escritura à sua vida e admita que a única esperança de ficar bem com Ele naquele dia é por meio do sangue de Jesus derramado pelos meus e pelos seus pecados, em favor da nossa vida. Somos salvos somente pela obra de Cristo na cruz. Esse é o critério objetivo pelo qual Deus perdoa os nossos pecados. Deus perdoa os nossos pecados por intermédio de seu Filho Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou na cruz. Além de ser perdoado e purificado da culpa dos pecados, a Bíblia ainda fala da purificação do poder do pecado. Que Deus os abençoe, que Ele esteja conosco e nos ajude nessa tarefa, nessa luta contra o pecado. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.